Queridos, Deus é fiel, sim ou não? Pegando então a base novamente de Mateus 11, 20. Por favor, vamos ler novamente. Lembrando, Humberto, que a minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada, para não dar choque no telão. Aleluia, eu sinto tão a graça de Deus aqui, irmãos. Oh, aleluia. Ai, a missionária Ana Lúcia é mais assim com a Ana Claudene. Não sei se ela comentou alguma coisa com você a respeito do ambiente aqui. Comentou? É assim, esse ambiente aqui é diferente. Falou para você isso? Esse ambiente aqui é diferente. Toda vez que a gente vem aqui, a gente sente graça, a presença de Deus. Pessoas lá de fora sentem. E você? Aleluia, glória a Deus, oh glória. Aleluia, 11, 20 de Mateus. Então, Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Pelo fato de não terem em si o quê? Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada onde? Será jogada onde? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Meu Pai, é aqui que eu peço muita atenção, porque falar desses assuntos não é fácil. E eu preciso que você fique atento para que você entenda de fato o que queremos transmitir nessa noite. Lemos com você no telão, quando entendemos que Jesus é o autor e consumador de todas as coisas. Nada que aconteceu no passado permanece lá, pois é Ele quem define a história, molda o presente e ocupa o futuro. Tudo de uma só vez. Diga comigo assim: Deus não perdeu o controle. Note bem, o que Jesus está falando com 3 cidades que são chamadas também de cidades impenitentes. 3 cidades. Essas 3 cidades, elas são parecidas com um triângulo no mapa, a localização delas. 2 e uma mais embaixo. E Jesus, ele passou a maior parte do tempo dele nessa região, pregando, curando pessoas. E muitas pessoas chegaram a Jesus, mas nem todos o reconheceram como Messias. Embora ele tendo anunciado que ele veio da parte de Deus, muitos o recusavam como o Messias, como o Filho de Deus. Muitos não, a maioria. No entanto, que ele está dizendo que se em outras cidades tivesse sido operado os milagres que naquela região foram operados, essas outras cidades teriam se convertido. Tiro, Sidom, Sodoma. Ele fala de 3 cidades impenitentes que receberam milagres, mas também fala de 3 cidades que, se nelas houvesse feito ou acontecido os mesmos milagres que houve, onde ele viveu uma parte do tempo ministrando milagres, essas cidades teriam se convertido, estaria firme até no dia que ele estava falando. Foi essa a expressão, até nos dias de hoje. Portanto, vemos que nem todos que recebem milagres abrem o coração para receber Jesus, sim ou não?
Nem todos que recebem milagres, uma resposta de Deus, uma palavra profética que se cumpre, eles entendem que precisa abrir o coração para Jesus entrar. Porque ele mesmo disse, eu estou à porta e bato. Havia um homem, ele está vivo. Ele estava num seminário, na região de Belo Horizonte, paraibano. E um certo dia ele orava assim, Jesus, o Senhor falou que nós é que temos a chave do nosso coração para abrir, para tu entrar. Mas tem dia que as fechaduras estão emperradas para o lado de dentro. Então, Jesus, dá uma voadora nessa porta, arrebenta tudo e entra. Mas entra aqui dentro da minha casa. E não traga, Senhor, um chifre com azeite, costume da época. Traga um balde logo, Jesus. Me lava de cima e embaixo. E esse moço, por orar dessa forma tão diferente, ele era criticado. E as pessoas, ao invés de estar olhando para toda a sinceridade do coração dele e aproveitar a oportunidade de fazer igual, zombavam dele. Aí eu te pergunto, no final do seminário, quem saiu aprovado? Porque aqueles que não ficam querendo viver de aparência, falar bonito, porque alguém está falando bonito, que não se preocupa em ter uma retórica perfeita só porque está num seminário ou diante de uma igreja. Sabe aquelas palavras difíceis que a maioria de vocês nem entendem? Por isso que eu nem falo. Sei algumas, mas não falo. Porque isso para mim não é interessante mostrar que sei alguma coisa. O que eu tenho que mostrar para você é que Jesus sabe tudo a teu respeito, Ele te conhece. É que Jesus sabe tudo a teu respeito. Não precisa eu aparecer com palavras bonitas, retóricas, sem nenhuma falha. Não. Ele sabe que sou falho, Ele sabe que você é falho. Por isso, todos os dias, a cada manhã, Ele lança diante de nós oportunidades para abraçarmos e vivermos em novidade de vida. E uma das oportunidades que eu creio que são repetitivas na nossa vida é a oportunidade de poder engrandecer o nome dEle aqui na terra. Todas as manhãs, Ele dá essa oportunidade para nós. Nos revestimos dEle, da armadura dEle, para que quando saiamos lá fora, Ele possa se manifestar através de nós, como igreja, indivíduos, amém, membro do corpo, amém, amados, e o nome dEle seja glorificado através de cada um de nós. A oportunidade de poder divulgar a graça, ou divulgar a salvação, divulgar os milagres que Ele tem feito, divulgar a nossa alegria, divulgar o nosso otimismo, não porque somos otimistas, mas porque sabemos em quem temos crido e que a sua palavra não falha. Ele é ontem, Ele é agora, Ele é amanhã e Ele será eterno. Nos apresentarmos sem murmurações. Ninguém precisa saber da minha luta, a não ser quando eu preciso conversar com alguém na intimidade. Amém, amados? Então eu preciso aproveitar a oportunidade. Amanhã de manhã eu vou acordar. Eu sempre falo isso, talvez até eu falo para Deus o seguinte: Senhor, não liga para mim se eu sou repetitivo não, eu quero ser repetitivo. E como é que eu sou repetitivo todas as manhãs? Senhor, que hoje eu possa, mais uma vez, ser um canal da tua bênção na vida de outros. Amém, amados? E tem sido assim, eu sou canal, eu chego, Deus me usa, e assim, pessoas que nem me conhecem, eu não conheço, Deus me usa para falar. E não é revelação, estou conversando e falando do amor de Cristo.
Tem situações que Deus manda a gente conversar e entregar o recado. Amém, amados? Por quê? Porque eu não vou perder a oportunidade de ser o mensageiro do céu na terra. Muitos de nós, queridos, queremos algumas coisas de Deus e queremos muito, talvez. E muitos de nós ainda não recebemos nem um quarto, nem um terço daquilo que pedimos. Porque ainda não aprendemos a observar nossos dias com coração sábio, para viver não conforme a nossa vontade, mas viver conforme a vontade de Deus. Veja, Jesus estava em toda essa região. Ele pregando, curando, falando, anunciando o reino. E as pessoas viravam-lhe as costas. Mas ele ainda nessa região acontece um fato maravilhoso. E você vai perceber isso comigo. Uma mulher lá da região de Tiro, uma mulher cananeia, da região de Tiro e Sidom, ela vem ao encontro dele. E Jesus fala para ela: eu não posso dar a você o que você pede, porque eu não vim a não ser para aqueles que são da casa de Israel. Escuta, Jesus falou aqui, nós vamos ler de novo para você não esquecer. Jesus falou aqui. Olha só o que Jesus fala. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida, verso 21 do capítulo 11. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E essa mulher cananeia vivendo na região de Tiro e Sidom, também chamada de Ciro Fenícia, eu não vou entrar nas questões aqui agora, teológicas desses nomes. Mas ela estava ali, ouviu lá na terra dela, lá em Tiro, Sidom, que havia um homem chamado Jesus operando milagres. E Jesus fala que se em Tiro e em Sidom tivesse sido operados os milagres que foram feitos ali, Corazim, Betsaida, há muito Tiro e Sidom teria se convertido, sim ou não? Ainda que a cidade não se converteu, alguém ouviu. Uma mulher chamada mulher, da Bíblia de mulher cananeia ou Ciro Fenícia. Ela deixa a terra dela, ela vai ao encontro de Jesus. O que Jesus fala aqui no capítulo 11 acontece agora no capítulo 15. Essa mulher vem de encontro a Jesus. E vem não com jeitinho educado, sabe? Porque quem precisa de um milagre, ele não tem muita etiqueta não, irmão. Ou tem? Se alguém aqui de vocês chegar na Santa Casa com cólica de rim, você chega lá cheio de etiquetinha. Ai, você pode, por favor, me atender? Ai, eu estou com uma cólica de rim faz 3 dias que eu estou até vomitando já. É assim que você chega lá na Santa Casa? Já chega gritando, sim ou não? Ai, me atende! Socorro! Já fazendo o maior barulho para ser visto e ser o quê? Mulher não quis saber se tinha muita gente em volta dela ou não, ela já chega gritando. Jesus, socorre-me! E ela então conta para Jesus o problema que ela estava enfrentando com a filha. E Jesus dá aquela baita resposta que você já sabe. Eu não posso fazer nada por você. Eu vim para a casa de Israel e não para você que é cananeia. Não para você que habita a região de Tiro e de Sidom. Você que está ali na região da Ciro Fenícia. Você que é pagão, vamos chamar assim. Eu não posso fazer nada. Eu vim trazer pão para os filhos. E ela diz, você sabe como é que ela diz mesmo? Quem lembra? Jesus fala, eu não vim dar pão para cachorro. Até os cachorros, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para aquela mulher e fala, mulher,
Que fé bonita que tu tem. Pode ir. Tua filha está curada agora. Quando ela percebeu que havia uma oportunidade de ser abençoada, ou de abençoar a sua filha, ela não hesitou. Hesitou? Ela saiu da terra dela e veio onde Jesus estava. Hoje você saiu da sua casa e veio aqui, porque Jesus está aqui. É inadmissível que você saia desse ambiente do mesmo jeito que você chegou. Então aproveite a sua oportunidade aqui hoje na presença de Deus e bata o pé que nem menino manhoso. Faça como essa mulher, bata o pé. E grite, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Dá uma de Jacó. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua libertação, eu preciso da tua intervenção no meu casamento. Eu não vou perder a oportunidade de terça-feira, porque eu estou na tua presença. Eu vou agarrar a minha oportunidade, eu vou sair daqui com o meu problema solucionado. Aleluia! Meu Deus, por favor, coloca para mim Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Está escrito, Jesus dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus está dizendo que ele estava lá atrás, sim ou não? Me acompanha, por favor. Eu sou o alfa, ou seja, eu sou o princípio. Jesus está falando, eu estava lá no começo, sim ou não? Jesus está dizendo para nós que ele estava lá, que ele estaria aqui agora e vai continuar estando conosco até a consumação dos séculos. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o todo, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Escuta, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós somos testemunha de Deus, sofremos perseguições. E Jesus falou que nós teríamos essas perseguições. Ele não falou, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Não. Mas ele falou, eu não vos deixarei sozinhos. Bom, se ele não falou com essas palavras, eu venci o mundo e vós vencereis, mas ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. O que ele quis dizer? Eu vou estar com vocês. E se eu estiver com vocês, eu quero ver vocês perder batalha. E se eu estiver com vocês e vocês estiverem em mim, eu quero ver vocês perderem uma batalha. Irmãos, preste atenção, aproveite a oportunidade que Deus está te dando aqui nessa noite. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando aqui nesta noite. Oh, aleluia! Deus é a causa, o sustento e o objetivo final de toda a nossa vida ou de toda a criação. Vou repetir, Deus é a causa, o sustento, o objetivo final de toda a criação. Vamos apresentar aqui algumas oportunidades perdidas para você. Amém, amados? Vamos começar com o jovem rico. O jovem rico. Mateus 19, 16, por favor. Diz, eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida,
guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou quais. Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Oh, glória! O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Diga comigo, ele recusou a oportunidade de ser completo. Porque quem tem Jesus, ele é completo, sim ou não? Ou Jesus é incompleto? Porque nele habita corporalmente todo o poder. Espera, em Cristo habita todo o... Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Tem alguém aqui que é a habitação de Jesus? Tem alguém aqui que Jesus habita em você? Ótimo. Bom, se Jesus habita em mim, eu também posso dizer, não como aquele desenho muito antigo do meu tempo, eu tenho a força. Não. Mas eu posso dizer, eu tenho Jesus, Ele é a minha força. Eu tenho Jesus, Ele é a minha... E eu não vou perder essa oportunidade de viver no padrão que Ele estabeleceu para eu viver. A igreja não pode perder essa oportunidade. Esse moço, ele foi provado como Abraão foi com Isaac. Ô Abraão, agora eu vi que tu me amas. Tu ia sacrificar teu filho, teu único filho, para obedecer a mim? Não precisa fazer isso. E quando ele olha do lado, havia um carneiro lá, um cordeiro preso pelo chifre nos arbustos. Aí Deus fala: sacrifica esse cordeiro. Já tipificando, simbolizando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando você olha para essa história, a mesma coisa. Vá, vende tudo. Se ele então olhasse para Jesus para não perder a oportunidade de herdar a vida eterna, ele falaria: já estou indo. Vou vender tudo. Jesus falaria: não vai não, vem cá. Agora eu vi que você me quer. O teu dinheiro vai ajudar a sustentar o meu ministério. Vem aqui, me ajuda. Quem está me entendendo? Nós perdemos o melhor de Deus por não crer em Deus de verdade. Quando Ele manda a gente renunciar a tudo para viver dele o melhor, é tudo, não é coisinhas, é tudo. Aí então eu entro nele, ele entra em mim, eu vivo nele, ele vive em mim, e tudo dele é meu e eu sou dele, aleluia. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu me torno filho herdeiro, ele se torna meu pai, oh aleluia. Então agora somos um só, num só espírito, diz o apóstolo João, na sua carta para as igrejas da Ásia, que agora nós e ele somos um mesmo espírito, assim como ele é, nós somos aqui nessa terra, louvado seja Deus. Se você puder achar esse versículo para mim, que eu estou puxando a minha memória aqui, me fale aqui agora o capítulo, o versículo. Assim como ele é, somos nós aqui nessa terra. Amém, amados? Preste atenção. Você vai ser ou já é como ele? Nós somos a imagem de verdade? É de verdade isso? E por que então vivemos tão perdidos, perdendo oportunidade de sermos, de verdade mesmo, de sermos o que Jesus mandou a gente ser nessa terra? Curado, liberto e próspero. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele
é, também nós somos neste mundo. Porque a glória dele está em nós. A unção dele está em nós. Então, quando a adversidade vem, eu não vou perder a oportunidade de glorificar o nome do meu Deus, expulsando ela. Quando a doença vem, eu não vou perder a oportunidade de expulsar ela para dar glória ao meu Deus. Quando a miséria quer entrar pela porta da minha casa, eu a repreendo, mando ela embora, porque eu não vou perder a oportunidade através disso de dar glória ao meu Deus, porque Ele falou para mim fazer essas coisas. Ele falou para mim fazer essas coisas, porque assim como Ele é, nós, igreja, somos nessa terra. Louvado seja Deus. Agora, por favor, eu preciso encerrar. Essa mensagem eu vou dar sequência nela na quinta-feira. Não dá para falar tudo de uma vez só. Meu Deus, é tanta coisa linda que Deus colocou no meu coração. Oportunidades perdidas, o jovem rico perdeu. Eu só vou fechar com 2 textos. João 6, por favor. João 6, verso 66. Muita gente não gosta desse número. O que tem a ver, irmão? Pastor, se você ganhar um carro com a placa 666, você recebe até 2. João, Evangelho, capítulo de número 6. Verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: aqui pessoas perdendo oportunidade e outras pessoas aproveitando a oportunidade. No mesmo texto. Aqui alguns dos seus discípulos indo embora, abandonando. E Jesus olha para os 12 e pergunta: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro responde: Senhor, para quem? Não é para onde. Para quem? Olha que resposta maravilhosa que ele dá, né? Iremos. O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Meu Jesus. João 1, Evangelho que nós estamos, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, no capítulo 6, ele está falando com muitos. E ele começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu no céu, que desceu do céu. O povo no deserto comeram o maná e morreram. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse não morrerá. Alguém começa a questionar: como pode ser isso? Comer da carne dele, beber do sangue dele. Alguém não entende, não aproveita a oportunidade de pelo menos chegar nele: Senhor, como é isso? Como é que é comer da sua carne? Como é que é beber do teu sangue? E talvez ele falaria: ande mais um pouco comigo, que daqui a pouquinho tu vai entender. Nós vamos não abolir para os judeus, mas nós vamos instituir
verdadeira ceia, verdadeira comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesa. E Jesus, então, naquele dia, depois de muitos dias depois desse, ele chega à mesa, consagra o cálice, consagra o pão, e ele mesmo disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele não fala este é, ele diz isto é, pronome demonstrativo neutro, isto é. Amém, amado? E isto é o meu sangue, que ele não falou que seria, que é derramado por vós. E toda a ceia a gente está aqui comendo do pão e bebendo do cálice. E as pessoas não entendiam, mas também não procuraram saber. Aí eu quero te dar um alerta para você que ainda não creu, não aceitou Jesus, não batizou. Leia isso na sua casa para você entender. Ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem é que pode aguentar um discurso desse? Vamos embora. E foram embora. Perderam a oportunidade de serem salvos. Perderam a oportunidade de ter os olhos abertos, entendimento aguçado. Perderam a oportunidade de serem curados. Perderam a oportunidade de serem felizes de verdade. Porque a paz que o mundo dá é uma paz mentirosa, falsa. Você está rindo agora, amanhã você chora. Alguém bate nas tuas costas lá fora hoje, amanhã está falando mal de você. Mas quando Jesus te abraça, Ele tira todo o peso, Ele tira toda a enfermidade, Ele tira toda a miséria. Mas você precisa aproveitar a oportunidade no dia que se chama hoje. Fica de pé, por favor.